Meus amigos, uma pergunta bastante curiosa: por que a Big Oil estaria hoje trabalhando contra a Big Oil? Bem, para entendermos a pergunta, é preciso outra pergunta. Quem manda no petróleo hoje no mundo? Arábia Saudita? Irã? Venezuela? Rússia? Estados Unidos? Bem, esses países todos são, sim, produtores de petróleo e ganham muito dinheiro com o petróleo. Mas vejam que interessante. A Global Research trouxe duas matérias no final da semana que passou, dizendo que quem realmente ganha com o petróleo, quem mais ganha com o petróleo, são as grandes corporações, de gente como George Soros, os Rockefeller, Goldman Sachs e por aí vai. Numa matéria intitulada Aquecimento Global e a Camada de Ozônio, o que é mais perigoso, CO2 ou guerra nuclear? Nessa matéria, a Global Research diz o seguinte, que quem manda, quem lucra realmente com o petróleo são esses investidores, esses mega capitalistas. A Open Society Foundation, de George Soros, a Brothers Trust, dos Rockefellers, a Shell Foundation, a BP, o Goldman Sachs, a National Endowment for Democracy, entre outros. Esses, sim, são os que comandam o petróleo, ou melhor, o mercado de petróleo no mundo. Pois bem, a pergunta inicial: esses que mandam no petróleo, chamados Big Oil, estão financiando ativistas climáticos pelo mundo todo já há muitos anos, para que esses ativistas condenem os próprios investidores no petróleo. Pois é. E a pergunta é essa: por que a Big Oil está financiando inimigos da Big Oil? Porque estão usando esse povo, evidentemente. Agora, qual a razão disso? Bem, nessa matéria que eu acabei de citar, há uma passagem que diz o seguinte: a verdade não dita é que o Big Oil financia a campanha contra a Big Oil. Parece contraditório, mas não é. Os ativistas climáticos foram enganados. O movimento pelo clima, o New Green Deal, é financiado por grandes instituições de caridade e fundações corporativas, incluindo o National Endowment for Democracy, a Open Society de George Soros, o Brothers Trust de Rockefeller, a Shell Foundation, a BP, o Goldman Sachs, entre outros. Enquanto a Big Oil é responsável pelos impactos devastadores da indústria de combustíveis fósseis no mundo todo, os arquitetos da Big Oil, a família Rockefeller, são os principais protagonistas do Green New Deal. A partir da década de 1980, o Rockefeller Brothers Foundation tornou-se um dos principais defensores da agenda do aquecimento global. Em sua revisão do Programa de Desenvolvimento Sustentável, o Rockefeller Brothers Foundation orgulha-se de ser um dos primeiros grandes ativistas do aquecimento global, citando sua forte defesa pela formação, em 1988, do painel intergovernamental das Nações Unidas sobre mudança do clima e pelo estabelecimento, em 1992, da Convenção das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. Bem, em outra matéria, com praticamente a mesma temática, a Global Research diz o seguinte: vários anos antes de Al Gore e outros decidirem usar uma jovem sueca, ainda na escola, a menina Greta, para ser a garota propaganda da urgência da ação climática, ou nos Estados Unidos o chamado de Alexandria Ocasio-Cortez
para uma completa reorganização da economia em torno de um Green New Deal, os gigantes das finanças começaram a elaborar esquemas para direcionar centenas de bilhões de fundos futuros para investimentos em empresas climáticas, muitas vezes sem o menor valor de mercado. Em 2013, após anos de cuidadosa preparação, uma empresa imobiliária sueca emitiu o primeiro Green Bond corporativo. Eles foram seguidos por outras empresas, incluindo Apple, SNCF e o grande banco francês Crédito Agrícola. Em novembro de 2013, foi a vez da Tesla Energy, de Elon Musk, a emitir o seu primeiro bônus de segurança, o seu primeiro bônus verde, lastreado em ativos solares. Interessante que a empresa de Elon Musk estava no vermelho, há muitos anos não dá lucro e continua sendo financiada por esses grandes grupos. Hoje, de acordo com o chamado Climate Bond Initiative, mais de 500 bilhões em tais títulos verdes estão pendentes. Os criadores da ideia de títulos afirmam que seu objetivo é conquistar uma parcela importante dos 45 trilhões, vejam, 45 trilhões em ativos sob gestão global que se comprometeram nominalmente a investir em projetos favoráveis ao clima. Bem, parece que por essas poucas linhas se explica por que a Big Oil, os grandes investidores, na verdade os donos do petróleo no mundo, estão combatendo a si mesmos, ou seja, investindo em ativistas pelo mundo inteiro, ativistas climáticos pelo mundo inteiro, com um apoio substancial do Vaticano contra a emissão de CO2 e a queima de combustíveis fósseis. Eles querem rasgar dinheiro? Não, pelo contrário, eles descobriram um produto muito mais, infinitamente mais lucrativo do que o petróleo. Só que atenção, não é só um produto mais lucrativo que o petróleo, é um produto que, uma vez em suas mãos, também lhes dará o controle do mundo, o controle político do mundo todo, político, econômico, militar e religioso. Pasmem vocês, é um grande produto. É muito lucrativo hoje trocar o petróleo por esse produto. Mas que produto é esse? São só títulos verdes? Calma lá, só um pouquinho, não é bem assim. Para isso, vamos para uma matéria interessante, antes de responder essa questão, uma matéria interessantíssima, saída ontem na CBS, no famoso programa 60 Minutos. Esse programa entrevistou o príncipe da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman. A entrevista foi feita na terça-feira, mas foi ao ar ontem, domingo à noite. A matéria diz, a entrevista foi reproduzida pela Jerusalém Post e diz o seguinte: o príncipe herdeiro da Arábia Saudita alertou em entrevista no domingo que os preços do petróleo podem subir para números inimagináveis se o mundo não se reunir para deter o Irã, mas disse que prefere uma solução política a uma solução militar. Abre aspas. Se o mundo não tomar uma ação forte e firme para deter o Irã, veremos outras escaladas que ameaçarão os interesses mundiais. O príncipe herdeiro, em entrevista realizada na terça-feira, disse que concordou com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, de que os ataques de 14 de setembro às instalações de petróleo do reino eram um ataque de guerra declarado pelo Irã, mas disse, entretanto, que prefere uma solução pacífica, porque isso é ainda melhor do que uma solução militar.
e acrescentou que uma guerra entre a Arábia Saudita e o Irã faria o mundo entrar, a economia mundial entrar em colapso. Os Estados Unidos, as potências europeias e a Arábia Saudita continuam culpando o Irã e esse continua negando a sua participação nos ataques às refinarias da Arábia Saudita. Terminou o príncipe dizendo que os preços do petróleo subiram cerca de 12% no dia 16 de setembro, depois que o ataque cortou a produção do reino pela metade e intensificou as preocupações de ações retaliatórias no Oriente Médio. Ele disse que os preços do petróleo subiram inicialmente cerca de 20%, com o petróleo Brent registrando seu maior aumento desde a crise do Golfo de 90 a 91. Disse que o preço só não subiu, o preço do petróleo não foi às alturas, porque nações com reservas de petróleo, como Estados Unidos e Rússia, decidiram abrir mão das suas reservas para abastecer o mercado mundial, enquanto as refinarias da Arábia Saudita não voltarem à produção normal. Caso isso não tivesse acontecido, o preço do petróleo já teria ido, sim, às alturas. Bem, qual a relação dessa entrevista do príncipe da Arábia Saudita com tudo que nós vimos em relação ao Big Oil e seu novo produto capaz de substituir o petróleo, não só na questão do lucro, do investimento, mas também do poder, mudando o eixo do poder no mundo? Bem, nós estamos vendo aí uma quase que finalização do grande projeto arquitetônico dos globalistas para dominarem o mundo de forma quase que absoluta ou absoluta. Eles querem ter o poder político na mão, querem ter o poder militar na mão, o poder econômico e o religioso. E parece que está tudo caminhando para esse fim. Porém, um detalhe, nada ainda está pronto. A religião mundial está vindo por aí. Não é à toa que o bispo Bergoglio mandou apressar, ou melhor, tirou da cartola a ideia de um sínodo ecologista. Tocou a ideia para frente rapidamente e o sínodo está aí para ser iniciado no dia 6 agora de outubro. Tudo muito rápido. O sínodo trabalha com essa perspectiva. É preciso salvar o planeta. Portanto, para salvar o planeta é preciso mudar muita coisa. E é preciso também aceitar o fato de que toda religião leva a Deus, portanto precisamos construir uma igreja capaz de abrigar a todos os credos, fundamentos de uma religião única, uma religião mundial. Bem, além disso, tem aí a menina Greta arrastando multidões pelo mundo, combatendo a queima de combustíveis fósseis, os mega investidores, porém financiados por eles, e espalhando, tocando terror no povo. O mundo está para acabar. O mundo está por um fio. Tudo isso, mais o projeto mais a estratégia dos chamados bônus verdes, ou seja, a criação de uma economia debaixo da economia vigente, que pegará de repente todo mundo de surpresa. Isso dará finalmente aos globalistas a chave do cofre na mão, ou seja, o poder absoluto. Agora, voltando à questão, qual afinal é esse produto? Esse novo produto capaz de substituir o petróleo? É a energia eólica? É a energia solar? É energia nenhuma? Vamos voltar a andar de cavalo? Não, não é nada disso. O produto a substituir o petróleo e a dar todo o poder a eles
é o medo. Só que este projeto ainda não foi totalmente implantado, porque tudo está em fase de acabamento, nada ainda está pronto. A religião mundial não está aí, ainda não apareceu. O mercado dos bônus verdes não está suficientemente com todo mundo na mão e militarmente ainda falta-lhes alguma coisa, porque não estão conseguindo ter o controle total dos grandes países com poderes suficientes para destruir nações. Ainda falta alguma coisa. Então, o que é preciso fazer? É preciso cozinhar o galo, manter tudo mais ou menos em banho-maria, para que o petróleo vá subindo, sim, bastante, mas gradativamente. Para isso, é preciso continuar fazendo com que os países do Oriente Médio não entrem em guerra agora. Por enquanto, ainda não. É claro que os globalistas, num determinado momento, desejarão a guerra, sim, porque as bases já estariam implantadas e aí será preciso tirar definitivamente o petróleo da jogada e ver nações quebradas, completamente fragilizadas ou sem nenhum poder. Bem, tudo isso é bem possível que está sendo articulado agora. Só que, como disse, para isso é preciso que ainda não haja guerra. Depois que houver já uma religião mundial, uma economia mundial já preparadinha para entrar em ação e, principalmente, um líder mundial capaz de assumir as rédeas do poder global, aí deixe que os países lá do Oriente Médio se destruam. E depois vamos ver quem sobrou e de que forma sobrou. É mais ou menos isso que estão contando os globalistas. Eles têm os seus bunkers muito bem planejados, muito bem construídos, tem também toda uma estrutura robótica ao seu dispor e estão esperando, estão prontinhos aí para depois que as coisas estiverem bem ruins, eles virem com toda essa solução que estão agora arquitetando, estão em fase de finalização. Porém, ainda há muito que se esperar. Daí porque os globalistas terem comemorado e muito a demissão do falcão John Bolton, que queria que os Estados Unidos fosse lá e acabasse com a petulância do Irã, usando enquanto ainda era tempo e possível usar apenas armas convencionais. Pois bem, Bolton já não está mais lá, já não tem poder nenhum no governo. E tudo o que nós estamos vendo tem favorecido os globalistas. Vamos empurrando a coisa até que nós estejamos prontos para desamarrar as bestas. É isso aí. Até depois, meus amigos.